Olá e bem-vindo a mais uma edição do Coach Bid. Hoje vamos falar sobre algo muito querido para mim, algo com o qual cresci, em Fitchburg, Massachusetts. A Conferência Northeast 10 de Beisebol Universitário tem sido uma das mais prestigiadas e históricas conferências de beisebol universitário do país, voltando décadas até os tempos de Porque Vieira em New Haven, Jason King em Franklin Pierce. Hoje vamos conversar com Mike Rocco, técnico dos Greyhounds do Assumption College. Mike, obrigado por conversar comigo. Obrigado por me receber, estou ansioso. Você cresceu no grande estado de Massachusetts, em Middlesex County, Tewksbury, e conhece bem o cenário aqui na Nova Inglaterra. Você jogou em Bryant, mas o que te levou para Assumption e como tem sido agora, entrando no que? Seu 12º ano ou 11º ano como treinador principal da Assumption? Então, este vai ser meu 13º ano aqui na Assumption. É louco pensar que estou nessa escola há tanto tempo. Sabe, eu não tinha 100% de certeza, enquanto eu estava terminando minha carreira de jogador universitário, se ser treinador era realmente o que eu queria fazer. Eu realmente queria entrar para o rádio e a transmissão, era isso que eu realmente queria fazer, e eu tive sorte de, depois que me formei, eu realmente trabalhei, fiz um estágio na Way por um tempo e trabalhei lá. E quando me formei na Bryant, era só eu e mais um garoto na minha turma. Então eu era muito próximo dos caras da turma abaixo da minha. Em agosto, eles já se preparam para voltar e comentam sobre a temporada. Comecei a sentir vontade de me envolver com o beisebol novamente, de algum jeito, e o meu treinador, com quem joguei nos meus 2 últimos anos em Bryant, Jamie Penzino, me colocou em contato com J.P. Pine. Ele tinha acabado de assumir o comando do Daniel Webster College. Era uma faculdade pequena de divisão 3 em Nashville, New Hampshire, conhecida pela área de aeronáutica. E o JP, sabe, foi gentil o suficiente para me conceder uma entrevista e eu e ele nos demos bem imediatamente. E eu passei 2 anos com o JP lá no Daniel Webster. E então, a partir daí, sabe, eu me apaixonei pelo beisebol, estando com os caras, treinando e ensinando. E eu comecei a me candidatar para ver o que apareceria. Eu ainda era jovem, eu tinha só uns 24 anos, e a Lesley University, em Cambridge, que costumava ser uma escola só para garotas, estava começando a se tornar mista. Eles iam começar o programa de beisebol. Então eu me candidatei, sabe, mais para ganhar experiência, passando por um processo de entrevista e coisas assim. E uma coisa levou a outra e acabei conseguindo um emprego e eu fiquei lá por um total de 4 anos, 3 anos. Nós realmente montamos um time. E, sabe, fazer parte do começo e depois ver como o programa cresceu. E eu ainda acompanho a Lesley University até hoje, conheço alguns técnicos que trabalharam lá, então eu ainda olho para trás e confiro como eles estão indo. E a partir daí tive sorte de conseguir uma boa posição quando abriu a vaga na Assumption. E foi mais ou menos a mesma coisa. Eu não sabia qual era a minha chance, mas coloquei meu nome lá. E de novo tive sorte de conseguir essa vaga. E eu tenho tido muita sorte desde que essa vaga abriu e eu estou aqui. Bem, agora, quando você está fazendo a transição de atleta universitário para o mundo da comissão técnica, realmente existe uma transição, sabe? Você meio que precisa começar a se separar um pouco de ser apenas um dos caras para ser o cara. Como tem sido isso? O que torna a Assumption especial para um atleta universitário? Eu sei como é lá em Worcester, nas colinas, mas fale um pouco sobre o que torna a Assumption tão especial para um possível atleta universitário. Acredito que as pessoas se apaixonam pelo campus assim que chegam lá. Obviamente, na Nova Inglaterra, inclusive no centro de Massachusetts, há muitas faculdades renomadas e bonitas, mas coloco a Assumption no mesmo nível de qualquer uma delas. Quando você entra no campus, há uma certa sensação de segurança ao caminhar por lá, porque tem uma entrada e uma saída, é um grande círculo, sabe? A estrada te leva por todo o campus. Então, enquanto você entra de carro, você vê tudo, né? Os dormitórios, o refeitório, todas as instalações esportivas, coisas assim. E é simplesmente um campus muito bonito. E é uma escola menor. Temos um pouco menos de 3.000 alunos. Quase todos os alunos moram no campus, então não é uma faculdade em que os alunos moram fora do campus. Tem coisas para fazer nos fins de semana, eventos esportivos. Mais de 40% dos alunos são atletas estudantis.
Então, no outono, você vai a um jogo de futebol americano e apoia o time de futebol americano, mas aí você olha para o lado, tem o time feminino de futebol e o de hóquei em campo ali, o time masculino, tipo futebol, beisebol, todo mundo apoia todo mundo. Então é muito legal ver isso. E junto com isso, a gente oferece mais de 40 cursos de graduação. Então, é uma escola onde, se você está indeciso, é bem fácil descobrir o que você quer fazer com o passar do tempo. Você não precisa entrar já decidido em um curso só. Você vai poder experimentar algumas coisas diferentes e, a partir daí, descobrir o que quer fazer pelo resto da vida. Quero que os pais saibam. Digo, vivi nessa região pela maior parte da minha vida. Você tem escolas como a Clark University, o Holy Cross e o WPI. Então você tem muitas escolas, Worcester State, agora Worcester State University. Então a Assumption está em uma comunidade universitária muito vibrante, com um campus espetacularmente bonito. Eles têm dormitórios atrás do campo de beisebol, onde estudantes abrem as janelas na primavera para assistir aos jogos. Vamos falar um pouco sobre a Northeast 10, pois temos programas históricos e ranqueados nacionalmente, como Southern New Hampshire. Franklin Pierce foi, sabe, uma das equipes dominantes e tradicionais dos anos 90 e do início dos anos 2000, assim como New Haven. Fale um pouco sobre a conferência ano após ano. O nível atlético de jogo na Assumption é de elite. Bem, acho que voltando ao que você mencionou originalmente, como jogar em Bryant, e quando eu jogava, Bryant ainda estava na Divisão 2 e na Northeast 10. E esse foi um dos grandes atrativos de considerar o cargo na Assumption, porque era um nível em que eu joguei. Eu sabia muito bem o quão bom era o beisebol nessa conferência. E, sabe, eu tinha conexões com treinadores que estavam na conferência na época também, e eu coloco os times dessa conferência contra qualquer um. Veja, como você disse, Southern New Hampshire teve uma boa sequência, Franklin Pierce continua forte, e Bentley também foi muito bem no ano passado. Eles estavam quase conseguindo entrar no torneio regional. E do outro lado, quando você olha para Southern Connecticut, a Delphi, você pode analisar toda a conferência e todo o time em algum momento já teve seu momento de destaque. E isso mostra a profundidade da conferência. E, sabe, especialmente na região nordeste dos Estados Unidos, há muitos times bons que estão na região nordeste dos Estados Unidos, mas não fazem parte da nossa conferência. Mas eu acho que quando você olha para o todo da nossa conferência, os 10 times que estão aqui agora podem competir com qualquer um. Isso vale até para a conferência PSAC. Obviamente, muitos times da nossa conferência vão para as Carolinas para jogar contra algumas escolas da Flórida. Quero dizer, nós conseguimos vencer jogos como conferência em alto nível contra alguns dos melhores times do país. Southern New Hampshire, nos últimos anos, sempre se saiu muito bem no cenário nacional. Franklin Pierce, assim como muitas escolas conhecidas, vem da nossa conferência. E sabe, você não quer ser aquela escola que fica para trás. Todos competem o tempo todo. E todo fim de semana, quando enfrentamos alguém, é uma verdadeira batalha, sabe? Porque todo mundo sabe o quanto esses jogos da conferência são importantes. Não existem fins de semana fáceis, não existe jogo fácil. Toda vez que jogamos, há competição. Você disse que foi atleta universitário em Bryant, na divisão Sul. Acho importante que os pais entendam que escolas como Merrimack, Bryant e Stonehill, que agora estão na divisão Win da NCAA, eram antes pilares da divisão Struis e competiam nessa conferência. E eu adoraria, e você, Lowell, antigamente, como falamos antes, quando você estava recrutando, e eu sempre tento fazer os pais entenderem, você mencionou a Sunshine State Conference. Pode-se argumentar que a Sunshine State Conference é tão boa, se não melhor em alguns casos, do que algumas escolas da divisão primeira em todo o país. Mas dito isso, realmente não há muita diferença de talento. É mais uma questão de profundidade em relação à divisão 6 e divisão I. Que tipo de atletas te atraem ou que você está recrutando ativamente que você acha que se encaixam no modelo dos Greyhounds da Assumption? Olha, eu acho que todo treinador vai dizer a mesma coisa. Queremos o melhor atleta, o cara que arremessa mais forte, o cara que rebate a bola mais longe, o que faz o melhor tempo nas 60 jardas. Todo treinador está procurando por isso.
Acho que uma das principais coisas que procuramos nos atletas que recrutamos é aquela mentalidade de trabalhador, de guerreiro mesmo. Olha, não vou falar pelas outras escolas, seja da nossa conferência ou de outra, mas algumas delas podem ter instalações melhores ou até programas de treinamento melhores do que os nossos. E tudo bem quanto a isso. Eu quero o garoto que não liga para o glamour, mas que vai chegar todo dia e trabalhar o máximo possível para tentar encontrar uma maneira de melhorar o time, seja pressionando alguém que está na sua frente, seja você sendo o titular, seja você sendo um corredor emergente, um relevista das entradas finais, não importa o que seja. Quero alguém que não tenha medo de colocar a mão na massa, e isso é uma das principais coisas que observamos ao ver os caras jogando. Eles são apenas exibidos ou realmente são o tipo de pessoa que queremos ao nosso lado, prontos para a batalha sempre que entramos em campo? E isso é meio subjetivo às vezes, mas esse é o ponto importante de sair e ver os garotos o máximo possível, conseguir o máximo de vídeos. Tipo, sabe, na minha época de jogador, não existia Twitter nem Instagram. Você tinha que aparecer para os treinadores e mostrar isso para eles. Mas agora existem muito mais ferramentas com serviços de recrutamento, Twitter, Instagram, Facebook, todos esses, sabe, todos esses jeitos diferentes de recrutar. E quanto mais coisas você puder enviar para chegar até um treinador, mais você está se ajudando. E isso, obviamente, vai fazer com que eu e minha equipe queiramos sair e te ver mais. E quanto mais pudermos sair e te ver, mais poderemos fazer uma avaliação sobre você. Uma coisa que quero mencionar é que o termo dirt dog não é exclusivo meu. Outras pessoas também usam. Muitos me perguntam por que continuo dizendo dirt dog. Bem, é uma certa característica que nós, como treinadores, procuramos. Mike, uma das coisas que quero te perguntar é: a Northeast 10 está ativa em relação a alternativas no portal de transferências, como este ano, em que no dia 1º de dezembro você vai ter alguns atletas entrando no portal de transferências para atingir o limite? Qual o papel do portal de transferências no programa da Assumption? Sabe, para a gente, eu acho que é uma daquelas coisas que a gente, obviamente, fica de olho. Seria tolice da nossa parte não fazermos a devida análise quando vemos um garoto entrando no portal de transferências. Agora, dito isso para o nosso programa, a gente não está montando o nosso elenco pelo portal de transferências. Seguimos ativos recrutando garotos do ensino médio e de faculdades comunitárias. Então, quando chegar o dia 1º de dezembro, a gente vai procurar uma maneira de talvez adicionar um ou dois garotos para janeiro. Claro, e tenho certeza de que todos da nossa conferência também irão, mas também não somos uma escola que busca trazer um time titular ou rotação de arremessadores totalmente novos. Acho que para nós estamos tentando construir nossa cultura com o máximo de talento da casa possível e depois complementar quando pudermos. E acho que uma das coisas mais importantes para um garoto que entra no portal de transferências é entender o tipo de escola para a qual você está indo, né? O que você quer cursar, os créditos que vão ser transferidos, os requisitos de média. Tipo, obviamente, há estudantes atletas que entram em contato conosco e estão fazendo aquele envio em massa de e-mails, tentando chamar a atenção dos treinadores, o que é normal, mas aí olhamos o histórico escolar deles ou o que querem cursar. Sabe, eu acho que é sempre importante que, se você entende a parte acadêmica da escola e do que está procurando, então você vai se ajudar. Como estudante atleta, busque um lugar para chamar de lar, onde não precise ir embora em maio por não estar feliz. E eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, sabe? Falando sobre o tipo de estudante atleta que estamos procurando, falamos sobre a parte do atleta, mas também garantir que o estudante se encaixe bem, que ele consiga lidar com a carga acadêmica. Eles têm a média acadêmica adequada, a área principal e a secundária que querem seguir, e conseguem fazer esse tipo de adaptação à carga acadêmica e ainda assim ser um bom atleta ao mesmo tempo. Quero que os pais saibam que qualquer informação sobre o Assumption College ou a Northeast 10 está no Blue Book,
O aplicativo do Baseball Blue Book foi totalmente reformulado. E eu realmente incentivo vocês, tirem alguns minutos, baixem o aplicativo na Google ou Apple Store e criem seu perfil, porque isso realmente permite que os treinadores vejam seu progresso, acompanhem seus vídeos, suas informações de contato, assim como vocês como família, encontrando todas as informações acadêmicas e atléticas sobre o Assumption College. Sabe, Mike, uma das coisas que os pais me perguntam bastante é que tipo de perguntas os atletas devem fazer quando estão sentados na sua frente. Como perceber que o atleta está preparado? Que tipo de perguntas eles fazem especificamente sobre o Assumption College que podem ajudar futuros atletas a se prepararem adequadamente? Eu adoro quando a família chega com, sabe, bilhetes escritos à mão ou algo anotado no celular. Acho que isso mostra que, sabe, eles realmente têm interesse genuíno na escola. E outra coisa é deixar seu filho falar. Sabe, obviamente, mãe e pai, escutem, eu sou pai agora, tenho um filho de 6 anos e outro de 4 anos. E ainda faltam alguns anos para eu lidar com essa questão da faculdade, mas ainda assim, essa é a decisão mais importante que seu filho vai tomar. Mãe e pai vão ter que aprovar isso, eu entendo, mas no final das contas, seu filho é quem vai ter que se sentir mais confortável, porque ele vai estar longe da família pela primeira vez. Ele vai conviver com esse treinador e esses jogadores. Então, ouvir o que eles têm a dizer também é muito importante. Ainda quero que os pais estejam envolvidos. Quero que eles ainda façam perguntas, mas acho fundamental que o filho faça a maior parte do trabalho e então fazer perguntas como é um dia típico? Como o meu horário de aulas se encaixa nos horários de treinos e jogos? O que fazemos na primavera quando viajamos e perdemos aulas? Essas são as principais. Você sabe, obviamente, eu sei que eles vão perguntar onde você acha que eu me encaixo no time, como está a hierarquia nas posições do time. Todas essas perguntas são boas, mas as que realmente me tocam são quando eles tentam entender como vai ser o tempo deles aqui. Como você vai me ajudar, sabe? Não só nos 4 anos em que eu for um estudante atleta na Assumption, mas nos 60, 70 anos depois que eu me formar na Assumption. Como você vai me ajudar a entrar no mercado de trabalho e me tornar uma pessoa melhor? Essas perguntas eu realmente gosto de ouvir. Sabe, Mike, você levantou um ponto interessante. E eu vou só para os pais entenderem. Eu conheci o Mike quando ele era atleta. Eu conhecia o técnico Benzino muito, muito bem. Nós nos conhecemos há mais de 30 anos e eu me lembro do Mike como atleta. Então, Mike, uma das coisas que quero te perguntar, e não é só uma característica da Nova Inglaterra, mas você pode falar sobre isso? Falamos sobre a transição do ensino médio para a faculdade. Muitos pais não entendem que a faculdade é um ambiente adulto, onde você compete diariamente, e eles ouvem a gente dizer isso. Mas fale sobre, sabe, no mundo dos esportes universitários, aquela força mental, aquele desgaste mental durante fevereiro e março, quando está frio lá fora, está ventando, venta forte. É uma mentalidade diferente jogar no meio da conferência do Vale de Middlesex, ou saindo do ensino médio, ou da Conferência Central de Massachusetts quando eu era criança. E aí você vai para a faculdade e, sabe, tem as exigências de viagem da faculdade. É preciso um certo tipo de garoto que realmente entende, cara, isso é difícil, isso é desafiador, mas eu vou batalhar para superar, e é daí que vem o termo dirt dog. Fale mais sobre a mentalidade de jogador universitário. Você precisa lutar diariamente, não só contra a concorrência, mas também dentro do próprio time. Sim, quero dizer, acho que esse é um dos benefícios de todos os garotos do Nordeste dos Estados Unidos. Lidaram com isso a vida toda. Eu teria adorado crescer na Flórida, ficar ao ar livre, pegar um bronzeado o ano todo, tudo isso, mas não é de lá que a gente vem. E você tem que fazer as coisas um pouco diferente nessa área se quiser se destacar em meio à concorrência. Porque se você não está encontrando uma gaiola de rebatida coberta ou um lugar para treinar ou coisas assim, outra pessoa está. E todo mundo que joga na faculdade, seja divisão Inter, Série, faculdade comunitária, seja o que for, provavelmente era um jogador muito bom no time do ensino médio ou no time preparatório, seja qual for. Agora você está em um ambiente onde todo mundo era um dos melhores jogadores do seu time. Então todo mundo quer resultados instantâneos, eles querem satisfação imediata.
mas eu digo isso para os atletas que estou recrutando o tempo todo. Às vezes você ainda não está pronto, mesmo tendo se esforçado. Seu corpo pode não estar no ponto ideal, ou você pode ter vindo de uma escola menor. Você não viu ainda a velocidade ou a força que alguns desses atletas universitários têm. E principalmente agora, se você observar os anos extras de elegibilidade por causa da Covid, os caras estão indo para o quinto e sexto ano. A gente teria um garoto de 17 anos chegando no campus e enfrentando um cara de 23 anos, sabe? Isso é uma diferença enorme, enorme. E isso volta para toda aquela mentalidade de baixar a cabeça e trabalhar o máximo que você pode todos os dias. E mesmo que você não esteja encontrando uma maneira de entrar, se você não vai estar no time titular, você está pressionando alguém. Sabe, tem um cara na sua frente que vai perceber o quanto você está se esforçando. Isso também fará com que trabalhem mais duro, pois não querem ser substituídos por aquele jovem de 17 ou 18 anos, sabe? E o corpo de cada um evolui em um ritmo diferente. Eles amadurecem em momentos diferentes. Como eu sempre falo para os caras, eu entrei na faculdade com 82 quilos e me formei com 109. Sabe, isso não aconteceu da noite para o dia. Meu corpo mudou drasticamente e a gente vê isso o tempo todo aqui com os caras. Eles chegam aqui magros como um palito, como calouros. E aí agora eles realmente veem como é estar em um programa de musculação e condicionamento de verdade, como é cuidar do seu corpo. Sabe, por outro lado, quanto peso eles perdem durante a temporada. Certo, com tantas viagens, jogos adiados por chuva ou neve e remarcações de jogos, às vezes jogamos 6 ou 7 partidas na mesma semana. Isso pesa no seu corpo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Buscar formas de se esforçar um pouco mais, indo além do limite. E eu acho que outra coisa que ajuda muito também é que lá no Nordeste dos Estados Unidos há muitos atletas que praticam vários esportes. Exatamente. Quando eles entram na faculdade, o primeiro ano é a primeira vez que realmente têm a oportunidade de focar em um único esporte. Eles não estão pulando do futebol americano para o basquete e depois para a temporada de beisebol. É a temporada de outono do beisebol e eles estão fazendo musculação. Eles estão na fase individual deles, eles ainda estão fazendo musculação, eles estão comendo, eles estão, sabe, fazendo aquele treino extra de rebatida, e aí chega a temporada. Eu acho que as pessoas não percebem o quanto podem evoluir se realmente focarem nesses primeiros meses na faculdade e começarem a se preparar para uma ótima temporada ou uma grande carreira. Última pergunta, Mike, e quero que compartilhe com os pais. Recebo essa dúvida sempre. Sabe, meu filho sonha em jogar beisebol profissional. Antes de tudo, há muitos ex-alunos fenomenais, não só da Assumption, mas também da Northeast 10. Ano após ano, atletas são selecionados naquela conferência. Sabe, é uma conferência tradicional, realmente faz a diferença. Comente um pouco sobre seus ex-alunos e sobre o draft, já que envia jogadores para a CAP e para a Liga Universitária da Nova Inglaterra. Tem olheiros nos jogos. Fale um pouco sobre essa dinâmica para que os pais saibam e entendam. Olha, muitos olheiros importantes vêm assistir, sabe, a Assumption e outros programas da Northeast 10. Posso afirmar que em toda a minha carreira como treinador na Assumption, sempre há pessoas nos jogos, seja no Sul, nas férias de primavera, ou olheiros regionais entrando em contato. Tivemos um jogador selecionado no draft em 2022, Jack Choate. Ele foi escolhido na 9ª rodada pelo San Francisco Giants e o Jack é um ótimo exemplo. Ele é um garoto local, meio que passou despercebido porque não jogou nos grandes clubes. Ele tinha o porte físico, ele é um arremessador canhoto e ele entrou na faculdade, trabalhou muito duro, é muito determinado e passou de um jogador desconhecido que entrou sem bolsa para uma escolha de 9ª rodada no draft. E ele estava na do A com o Giants no ano passado. Sabe, Ray Fagnett foi alguém que, obviamente, eu nunca treinei, mas com quem acabei criando um relacionamento por causa dos laços dele com a Assumption, trabalhando com o Boston Red Sox, nos anos em que Southern New Hampshire, Franklin Pierce e New Haven simplesmente revelavam atletas universitários que eram selecionados no draft. Quero dizer, houve anos consecutivos em que eu era jogador em Bryant e o Franklin Pierce teve 7 e depois 8 caras selecionados no draft em anos seguidos. Mas meu primeiro contato real com isso foi com Josiah Gray, que joga no Nationals.
Na época, tínhamos um jogador chamado Andrew Janig, catcher do BC High, de Quincy, Massachusetts. E eram ele e Josiah Gray, e os dois estavam no ano em que podiam ser escolhidos no draft. E Josiah apareceu. Ele lançou em Assumption. O dia estava horrível. Era começo de abril. Tinha caído chuva congelante na noite anterior. Estávamos tentando preparar o campo para o jogo. E, sabe, ele estava a 95, 96 milhas por hora com um slider forte e o jogo era com tacos de madeira. Tipo, foi inacreditável. E nossa roupa, você comentou como o cenário de Assumption combina com os dormitórios. A parte de trás estava cheia de olheiros, inacreditável. E sabe, quando o Jack jogava e tinham outros caras, eu sei que estou esquecendo algumas das pessoas que Pierce e Southern New Hampshire já tiveram. Quando chegávamos no torneio da conferência, as primeiras fileiras eram só de olheiros. E é meio clichê dizer isso, mas se você for bom, eles vão te encontrar. E de novo, né, especialmente voltando ao que eu mencionei sobre o lado do recrutamento, né? Hoje em dia tem tanta tecnologia, vídeos no Twitter e coisas assim. Se você posta um vídeo seu arremessando em jogo e com velocidade alta, faz um ótimo treino de rebatidas ou atinge bons números, os olheiros vão te procurar. E não é mais aquela coisa de que você tem que ir para o sul, você tem que jogar na divisão I. Quero dizer, você sabe tão bem quanto qualquer um, tem jogadores sendo escolhidos no draft de algumas escolas da divisão terceiro na Nova Inglaterra, então tem beisebol muito bom no Nordeste. E só de estar entre muitas dessas outras escolas, sabe, por causa de caras como Jack, ou Steve Santucci, ou Ray Fagnett, caras assim que têm ligação com a Assumption e que jogaram beisebol profissional, isso significa muito porque, de novo, você olha quantos caras, Southern New Hampshire, New Haven, Lowell, Bryant, as escolas da Northeast 10 já revelaram. É bem impressionante. Novamente vemos garotos da divisão terceiro subindo no ano de graduação para jogar em algumas escolas da divisão Prairie que os recrutam. O mesmo acontece com os da divisão Seeds. Sempre há alguém observando você quando joga, e você tem que ter essa mentalidade de que toda vez que eu entro em campo, pode ser o meu dia de alguém me notar. Bem, quero mandar um abraço para o Tucci, para o Steve Santucci, de uma das melhores famílias que já conheci em toda a minha vida, ex-Greyhound da Assumption, atleta de elite mesmo, voava em campo. Sempre brinco com ele agora, porque ele achava que o filho Jonathan seria sempre um rebatedor e nunca só um arremessador. E agora ele vai ser uma estrela no nível da liga principal com os Mets. Então, Tucci entrou para o clube dos pais de arremessadores. Mas, Mike, quero agradecer muito, incentivo realmente os pais. Eu morei nessa região, só posso te dizer isso. A Assumption College é a joia escondida de toda a região da Nova Inglaterra, tanto academicamente quanto atleticamente. E se você tem paixão, ou seu atleta tem paixão, por acadêmicos e esportes, vai ser difícil encontrar um programa melhor do que o da Assumption College. É um campus simplesmente lindo, lindo e vale muito a pena visitar. Tudo sobre o técnico Rocco e o beisebol da Assumption pode ser encontrado no Blue Book, mas vou deixar na descrição, tanto no podcast quanto nos vídeos do YouTube. E Mike, muito obrigado por tirar um tempo para conversar comigo hoje. Obrigado por me receber, foi incrível, muito grato.